Olá, empreendedoras e empreendedores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Power Up Time is Money. Oh yes! Olha, e hoje, Oswaldo, o papo é sobre energia, sobre relacionamentos, Oswaldo. E a gente aprende também a falar sobre algo essencial para a vida, que é a mesa. Vamos conhecer sobre o que quer dizer essa mesa. Charles, eu tô curioso hoje deixa eu bater na mesa aqui, porque hoje o papo tá imperdível. Conta mais aí, Charles. O nosso convidado ele é psicanalista, terapeuta, palestrante e ajuda as pessoas e empresas a entenderem seus traumas e emoções. Palestrante vai falar muito para nós sobre relacionamentos, tá? Na vida e no trabalho. Estamos aqui com Sandro Alvarenga. Sandro Alvarenga. Muito bem-vindo. Obrigado. Fala, Sandro, vou começar aqui. Você já é casado há mais de 30 anos e fala sobre como que você atua, como que é a sua jornada, você é terapeuta, ajuda as pessoas a lidarem com as emoções, como que funciona, como que é essa jornada da psicanálise? Melhor falar como foi que começou, né? Eu sou casado, meu nome é Sandro Alvarenga, sou casado com a Suede Pereira Alvarenga. Nós fizemos agora, domingo passado, 34 anos de casado. Nossa, não te interrompendo aqui agora, Sandro, mas já pode deixar um recado pra ela ali, deixa uma homenagem. O espaço aqui é seu. Amor, eu te amo. Aê! Dizem que eu vou ganhar um Oscar porque 33 anos, depois agora 34, e não é fácil não, viu? Mas estamos aqui. Tá vindo bem, Suede. Esse não é fácil aí. Tá vindo bem, não falar, Oswaldo. Mas segue aí, cara. Então, eu sempre quis trabalhar nessa área. Por quê? Há muitos anos atrás eu passei com uma psicóloga, porque eu estava enfrentando alguns problemas emocionais, e o que acontece? Eu não fiquei exatamente satisfeito. Então, eu comecei a estudar para entender com respeito a relacionamentos, mas não só isso. E quando eu comecei a aplicar a importância da mesa, que a importância da mesa ela tem 4 pilares: a comunhão, diálogo, hierarquia e negociação. Porque as pessoas perguntam assim: por que é que você consegue, ou como você conseguiu ficar casado tanto tempo? Então, o que eu entendi é, aplicando a importância da mesa, você começa a entender por que é que você consegue passar por algumas coisas e lidar com algumas situações. Isso não só no seu relacionamento, mas também na tua vida profissional. E dentro da importância da mesa, eu comecei a trabalhar também sobre traumas emocionais, que é o abandono, a rejeição, traição, humilhação e injustiça. Aí eu consegui unir todos eles para poder explicar para as pessoas nas palestras o que acontece na vida deles. Ou seja, ali atrás, logo uns anos atrás, como você comentou no início, você se identificou, foi buscar mais a fundo, entender como que eram esses tipos de atendimento para você poder aplicar ali. Foi ali que você se identificou, você falou, é isso que eu quero. Explica pra gente ali como que foi esse estralo ali que você se identificou com essa área. Justamente, assim, na verdade, uma inspiração que eu tive foi de um médico de Mogi das Cruzes há mais de 30 anos atrás. Quando eu passei, ele é um cardiologista, e eu falei para ele que eu estava sentindo, somente isso. Falei, olha, eu estou sentindo isso, isso, isso. E ele olhando para mim, sem anotar nada, ele falou assim, o seu problema é esse. E aquilo ficou na minha mente. Por quê? Porque eu acho que quando você procura um especialista em alguma área, você quer uma resposta. E muitas vezes a solução do problema não é tão rápido. Mas quando começa o fio dessa meada, quando a pessoa fala para você, olha, o que está passando com você é isso, e começou aqui, é o momento de você começar a trabalhar essa área da tua vida. E quais são os casos mais comuns que chegam para você no dia a dia, que você às vezes nota de repente alguns padrões, até para pensar em quem está assistindo a gente agora, para tomar os cuidados, né, dos sinais. Quais são os principais sinais de uma pessoa que ela tem que começar a procurar uma ajuda, que ela, como um profissional como você, para ela poder dar a volta por cima e conseguir vencer, né? Ansiedade ou transtorno de ansiedade. O que acontece? A ansiedade, todos nós temos um certo grau de ansiedade. Mas acontece o seguinte, tem pessoas que ela não sabe lidar com essas situações. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma viagem amanhã. Hoje ela já começa a suar, a mão começa a suar, ela tem dor de cabeça, tem um monte de coisa. Infelizmente, eles falam que é o mal do século, né? É.
Todos, Os jovens, principalmente. Vocês também vê principalmente muitos os jovens. jovens? Eu trabalho com jovens, adolescentes, adultos. E ontem mesmo eu atendi uma menina com 9 anos de idade. Nossa, cara. Também ela estava apresentando ansiedade. E a mãe estava muito preocupada e me chamou, queria saber o que estava acontecendo com a filha dela. E eu noto um determinado padrão. Cara, então um parênteses aqui, acho que eu tenho um recado pra quem tá assistindo a gente em casa, os pais, né, que de repente têm os filhos em casa que às vezes percebem um comportamento diferente ali, que estão, às vezes de repente o quê? A nota de repente começa a cair, às vezes ela começa a ficar nervosa quando vai ter algum compromisso ou alguma outra coisa nesse sentido. Às vezes não é frescura, né? Às vezes os pais pensam, isso aqui deve ser uma frescura, é não sei o quê. Não é. Não, É não algo é. que tem que ser investigado, né? Algo que tem que ser investigado e também trabalhado. O que acontece? Os pais não têm tanto tempo para poder investigar algumas coisas. Então, eles jogam, eles cobram demais. Sim. E o que acontece? Uma outra paciente também com 9 anos de idade com o mesmo problema, eu falei para ela assim, o seu problema é um só, não a de ontem, de outro dia. Aí ela falou, mas qual? Eu falei assim, é porque você só tem 9 anos. Ela falou assim, mas como assim? Eu não entendi. Eu falei assim, você está se cobrando demais. Então, muitas vezes, qual é a explicação? Nós somos fruto de pelo menos duas coisas: da genética e do meio a qual nós viemos. Sim. Quando eu falo sobre a importância da mesa, não sei se vocês lembram disso, mas antigamente os nossos pais, eles não tinham tanto tempo, mas pelo menos no final de semana nós nos reuníamos, tá? Muitos filhos e tal, reuníamos em volta da mesa, o pai, a mãe, os filhos, todo mundo ali. Hoje nós não temos mais tempo para isso. Então hoje você não olha mais nos olhos do teu filho, da tua filha, você não sabe o que está acontecendo com eles. Se a criança começa a chorar, a primeira coisa que você faz é liga o celular e dá para ela, coloca para ela assistir alguma coisa. Então, o que eu quero dizer com a importância da mesa? Nós voltarmos ao que era antes. Você precisa ter um relacionamento melhor e mais profundo com o seu pai, com a sua mãe, com seus familiares. Então, nós que temos, meu filho tem 23 anos, né? E eu sempre ensinei para ele isso, né? De sentar à mesa, conversar e, de uma certa forma, entender o que está acontecendo ou o que está se passando com ele. E a importância da mesa, que são a comunhão, diálogo, hierarquia e negociação, começa pela comunhão, ou seja, manter tudo em comum. Então, de uma certa forma, nós não tínhamos essa liberdade de conversar com os nossos pais a respeito de tudo. Mas o que acontece? É culpa deles? Não. Os nossos avós também eram assim e assim por diante. Eu brinquei outro dia falando com um pessoal que estava dando uma palestra só para homens. Eu falei para eles, se você apanhou de cinta, de vara, seus pais apanharam de chicote. Porque é um padrão que vem de longe para cá. Então, muitas vezes, você só passa aquilo que você aprende. O que acontece? Os seus pais te ensinam de um jeito, porque eles aprenderam daquele jeito. E você tem a tendência muito grande a passar isso adiante. Você passa isso para os seus filhos também. Ou seja, a gente entende, a gente às vezes não entende, né, por que, por exemplo, a gente apanhou na vida, foi cobrado muito pelos nossos pais, mas, assim, eles também passaram por isso, né, é importante você falar disso, que às vezes a gente não entende o porquê, mas, assim, eles tentaram, de alguma forma, fazer o melhor que eles conseguiam, o que eles tinham ali, com as melhores ideias ali para poder ajudar, para poder fazer a criação dos filhos ali. E isso aí faz muito sentido. Às vezes a gente culpa, poxa, meu pai ali, ou meus pais, minha família me cobrava muito, me batia, me pressionava muito. E assim, eles fizeram o melhor que eles podiam para ajudar na nossa criação. E aí a gente acaba, às vezes, se perguntando, né? Nossa, mas por que foi assim? Por que fulano ou ciclano não foi criado assim, que a gente fala, em berço de ouro, os pais não batiam, assim. Vai muito dessa cultura, né, dos nossos pais, dos nossos antepassados. Isso faz um total significado também, até para mim. Eu costumo dizer o seguinte, para todos os meus pacientes, o trauma não te define. Porque nós temos esse costume de culpar os traumas. Ah, eu apanhei muito e por isso que eu sou desse jeito. Não, o trauma não te define. O que te define são as suas decisões. Eu apanhei pouco, graças a Deus por isso. Mas mesmo assim eu fiz de tudo para ensinar o melhor para o meu filho.
Hoje, graças a Deus, eu considero ele uma pessoa vencedora. Meu filho casou agora no dia 26 de outubro, né? Tá na casa dele, tá na vida dele. E por falar em criação de filhos, uma coisa que eu fiz interessante com o meu filho, ele tinha o quarto dele e tal, e eu falei para ele assim: pelo menos vai acontecer duas coisas quando você casar. Aí ele falou assim: o quê? Eu falei: primeiro, eu vou transformar o seu quarto numa biblioteca. Aí ele ficou me olhando. Aí eu falei: segundo, no dia que você casar, você vai me devolver a chave da minha casa e do meu portão. Aí ele me olhou assim: mas por que isso? Eu falei assim: porque eu tô te dando permissão emocional para você, a partir de hoje, ter a sua vida e a sua família. E, inclusive, no dia do casamento dele, que foi no domingo, dia 26 de outubro, ele saindo do portão, ele falou: pai, tá aqui a chave. Só que eu achei interessante, depois da cerimônia e tal, da festa, ele falou assim: pai, e agora? Eu falei: como assim? Ele falou assim: eu me preparei para chegar até aqui, mas daqui para frente, o que que eu vou fazer? Aí eu falei, eu brincando com ele, né? Eu falei assim: olha para cá, você, tua esposa, Deus, esse é o caminho, segue. O que você quiser, eu posso te ajudar, mas daqui para frente é você. O que que eu quis dizer com isso? O que que eu fiz também? Muitas vezes nós não temos permissão emocional para tomarmos decisões na nossa vida. Muitas vezes não temos permissão emocional. Como assim? Eh, em muitas famílias, os filhos eles se sentem protegidos, mas também acomodados. E os pais aproveitam porque gostam desse tipo de relacionamento, de manter os filhos sempre por perto ali. Mas nós que somos pais temos que liberar emocionalmente os nossos filhos. Porque se você não libera o seu filho emocionalmente, ele sempre vai ser dependente de você. Tem que ensinar para ele a andar sozinho, né? Mesmo que você esteja amparando de uma certa forma, mas ele precisa crescer. E muitas vezes nós, como pais, não damos essa permissão emocional para os nossos filhos crescerem. E eu costumo dizer sempre uma coisa: nós somos resultado de pelo menos duas coisas: da genética e da forma a qual nós fomos criados. E, na verdade, falando sobre trauma, eu costumo trabalhar com o trauma intrauterino, ou seja, quando, por exemplo, a minha mãe estava grávida, ela passou por determinadas situações. E eu herdei emocionalmente todos aqueles acontecimentos que passou com a minha mãe. Por exemplo, o meu pai era alcoólatra e ela passava muita dificuldade, brigas, um monte de coisa. Então, o que acontece? Eu nasci com um certo trauma de abandono e rejeição, mas sem saber. Então, algumas coisas só podem ser resolvidas na sua vida a partir do momento que você descobre o que é. Quando você entende que é um trauma, quando você entende que é uma situação que você passou, e muitas vezes você não sabe, você não nomeou ela. Você precisa dar um nome, trabalhar em cima dela, e não é de um dia para o outro. Você imagina, eu tenho 53 anos, então durante 50 anos eu passei por uma situação e eu descobri, aí eu vou resolvê-la de um dia para o outro? Não, demora algum tempo. Então nós precisamos de, além de tudo, permissão emocional. Oswaldo, e aí, Yolo? Que aula a gente já teve nesse início de papo aqui. E galera, voadora no like, Agora! inscreva-se, ó, compartilha esse vídeo com grupos da família, com vizinhos, aquela pessoa que tá precisando aí de um apoio emocional, de esclarecer mais esse lado emocional da vida, sobre traumas, né, sobre autoconhecimento. E Oswaldo, de novo, inscreva-se no canal porque 10% da audiência do nosso programa está inscrito, Oswaldo. Não, é muito pouco, são muitas visualizações, são muito consumo de conteúdo aqui no nosso canal, e que o Charles falou, são apenas poucos inscritos. Então, ó, já inscreva-se no canal e ative as notificações. É muito importante para nós, você não sabe como isso ajuda o nosso canal. E assim o YouTube consegue recomendar e sugerir nossos vídeos para mais pessoas aí e ser compartilhado nas redes sociais. Sandro, agora conta aqui um pouquinho pra gente, nessa rotina aí de palestra, de atendimentos, o que o Sandro ali faz no dia a dia ali para recarregar as energias emocionalmente? Olha, eu tenho um jogo. Eu tenho um joguinho que nos intervalos do atendimento eu jogo um pouquinho, porque assim, eu não sou uma pessoa melancólica. O que que é um melancólico? Melancólico
é a pessoa que absorve muitas energias negativas. Se você senta do lado, se você é melancólico, se você senta do lado de uma pessoa que está triste, está angustiada, aquela energia é passada para você. Eu não sou assim. Então, eu estou aqui com você. Você pode me falar qualquer coisa que aconteceu com a sua vida, mas você levantou e foi embora, eu continuo mesmo. Tem as pessoas que a gente fala que são, no bom sentido, mas são pessoas esponja, né? Que elas Que absorvem aquela energia. a energia, né? Isso, Que tá no meio, né? absorve. Tanto que, às vezes, a pessoa chega à noite em casa cansado e não fez muita coisa, mas o que acontece? Mentalmente ela está destruída. E também, às vezes, o caso também é interessante, que é comum, infelizmente, acontecer. A pessoa chega em casa, tá cansada do trabalho, mas a família chega, de repente, com aquela alegria, aquela disposição, e às vezes você não dá aquela devida atenção. Isso é péssimo, né? Porque aí que você teria que pegar aquela recepção, de repente, aquela energia positiva que você tem versus aquela carga do dia a dia e trazer aquilo como combustível, né? É, porque Separar as coisas, né? o que nos mantém de pé é nossa família. Não tem outra coisa melhor do que a família. Por isso que eu falo da importância da mesa. Você sentar à mesa, conversar, sentir a energia do que está passando, o que está acontecendo. Dentro da importância da mesa, eu falei só um pouquinho sobre comunhão, mas eu considero o mais importante são 4 pilares. Mas um dos pilares mais importantes é o diálogo. Por quê? A maioria das pessoas não tem tempo para dialogar, para conversar. Não é jogar conversa fora, não. E outra, tem o tempo certo de você conversar. O diálogo é algo muito importante porque mantém você de pé. Às vezes, como o Charles falou, você às vezes está chateado, angustiado por coisas que aconteceram e a maioria dos homens funcionam assim, tá? Tanto que a maioria dos meus pacientes é do público feminino. Porque o homem, não, eu tô bem e tal, eu vou jogar uma bola, tomar uma cerveja e passear um pouquinho, já era. Mas o que acontece? Ele está acumulando uma carga emocional muito grande, e isso acontece por quê? Nós fomos adestrados, nós aprendemos isso. O homem, desde pequeno, o que ele aprendeu? Não chora, engole o choro. Se você arrumar alguma briga lá na escola, resolva por lá, porque quando você chegar em casa vai apanhar de novo. Não é isso? Mas às vezes os nossos pais nunca perguntaram, olha, se acontecer alguma coisa lá, você vai ter um colo aqui, um ombro amigo aqui para você contar o que está acontecendo. Mas é como eu falei no começo, os nossos pais agiam assim porque os pais deles agiam assim também. Então o que acontece? Nós tínhamos que nos virar sozinhos. E muitas vezes você chegava em casa arrebentado, o que aconteceu? Ah, eu caí de bicicleta. Aí fala, menino, aprende a andar de bicicleta então. Você nunca teve uma bicicleta. Ele nunca parou, diálogo, ele nunca parou para conversar com você e falar, o que aconteceu? Tentar entender ali o que de fato, como você disse, entender o que aconteceu, o que eu posso te ajudar, senta aqui, vamos conversar, vamos tentar entender, olha, eu posso te ajudar nesse ponto, não é assim. Então, para esse lado aí masculino que você mencionou, assim, ou vai, né? Tipo, aprende, ou vai na raça. Você tinha que aprender a se defender sozinho. Eu mesmo, quando eu era criança assim, eu tinha 9, 10, 11 anos, eu comecei a praticar artes marciais por causa disso. Porque sofria, claro. O bullying sempre existiu. Então, cada um de nós tinha que se virar. Hoje, não. Hoje você tem redes de apoio. Mas, na minha época, você tinha que se virar. Imagina eu, negro, sozinho, né? Meus pais não iam quase na escola. Então, eu comecei a praticar artes marciais. Só que o pessoal não sabia, mas também eu dificilmente arrumava briga. Eu sempre fui muito bom nas pernas, né? Eu sempre fui bom para correr, me esconder, mas quando não tinha jeito, eu tinha que brigar. Mas o que acontece? Eu lembrando dessa minha infância, hoje eu penso a respeito do diálogo. O que é um diálogo? São palavras que constroem, porque é difícil para você passar para alguém aquilo que você não recebeu. Mas, como eu disse no começo, o trauma não te define. Não é porque os meus pais passaram essa imagem para mim que dane-se, eu vou tratar as pessoas da mesma forma. De jeito nenhum. Sentar, conversar, dialogar para saber o que está acontecendo, qual é o problema, por exemplo, no casal.
Nós somos de culturas totalmente diferentes. A minha esposa, ela aprendeu de uma forma durante 21 anos da vida dela, porque ela casou, quando nós nos casamos, ela tinha 21 e eu tinha 19. E eu, durante 19 anos, aprendi de outra forma. Então, o casamento é um choque, também um choque cultural. Sim. E para vocês, assim, começar a aprender um com o outro, por quê? Porque você traz uma bagagem emocional da sua família ou da forma que você foi criado, e você leva também uma bagagem, ela também traz uma bagagem emocional. Então, junta ali e raramente se Choque, encaixa, né? Ou seja, são culturas ali diferentes, né? De criação. Então, assim, e nós temos um costume de fazer assim. Eu aprendi dessa forma, então vai ficar desse Ser jeito. desse jeito. E ela aprendeu daquela forma, vai ser daquele jeito. E não é. Você tem que, diálogo, você precisa conversar para começar a ceder. Casamento é isso. Você cede de um lado, ela cede do outro, até vocês conseguirem se encaixar, se entender. Eu acho interessante porque quando você está na área de psicologia, você começa primeiro, antes de você clinicar, você trabalha com você. Se você não tiver curado, esquece. Porque todos os traumas que vão chegar até você, ao invés de você conseguir trabalhar eles, você vai colocar em cima do porque vai te lembrar. Muitas coisas que a pessoa chega para você e fala, olha, eu estou passando por isso, 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 vai lembrar você. Você fala, caramba, eu já passei por isso também. E se você é uma pessoa melancólica, lembra? Você vai sair dali mais doente. Você pode curar a pessoa, mas você vai ficar doente. Ou seja, você ali depois vai precisar de um atendimento, né? Você vai precisar de um outro atendimento também. Ou seja, a pessoa veio buscar ajuda ali, né? A melhoria e você acaba absorvendo e depois você vai pedir ajuda, vai precisar de um atendimento para poder se curar, vai absorver aqueles traumas, aqueles processos que as pessoas estão passando. Charles, o que você tem mais? Olha, eu acho que um ponto muito importante também que você falou é sobre o conhecimento, né? Que as pessoas, como você disse, elas de repente foram criadas ali, acostumaram a seguir aquela bagagem emocional que veio do berço, né? Veio ali dos seus pais e tudo mais. E aí vem a importância, o quê? Das palestras, né? Então, quando a gente fala de palestras, é o quê? Se a pessoa, de repente, ela tem dúvidas, será que eu tô no caminho certo? Será que tem outras formas de eu tratar ali a minha vida pessoal, minha vida profissional? Meus amigos, minha família, etc. O primeiro passo que ela pode fazer quando ela não tem esse conhecimento é participar de palestras, é assistir. Né? Vai conteúdo na internet, vai no YouTube, vai no Instagram, mas também se houver algum evento presencial, acho que também isso conecta muito, né? Muito forte, também é interessante. Eu tenho que deixar um parênteses aqui, pessoal. Acessem Sandra Valrenga29 no Instagram, né? Eu vou deixar aqui o QR Code aqui para vocês, que tem conteúdo para começar a seguir e conhecer um pouco mais do trabalho também do Sandra, né? Certo. E fala um pouquinho sobre o universo das palestras, como que você identifica como as pessoas nas palestras elas se comportam, como que é o primeiro contato dela com esse novo mundo, né, de autoconhecimento, né? O interessante é que nas palestras, eu e a minha esposa, a gente dá palestra para casais. E o interessante que alguns casais eles têm conflitos por causa disso mesmo, cultura diferente. Então, o que nós fazemos para poder... assim, a maioria das vezes, do casal, eles falam assim, não tem problema não. Mas a gente faz algumas dinâmicas e na dinâmica nós descobrimos qual é o problema que a pessoa tem. Na dinâmica. Por quê? Porque 90% nós agimos emocionalmente. Então, você percebe algumas coisas que se passam com a pessoa e muitas vezes existe uma coisa chamada uma repetição. Às vezes você age, por exemplo, se você foi uma pessoa que sempre foi abandonada ou rejeitada por algum motivo desde a sua infância, e isso pode acontecer também na escola, no trabalho e assim por diante. Quando você chega no teu casamento, você não quer ser rejeitado ou se sentir rejeitado. Existe algo que nós chamamos de ciclo invisível de manutenção. É como se fosse uma pessoa, mas não é. É uma brincadeira que a gente faz. Por quê? Dentro do casamento você não quer se sentir rejeitado. Mas se você ouviu sempre uma palavra de rejeição ou de abandono, então qualquer situação de abandono ou rejeição ou algo que pode te levar àquilo, você já usa
como se fosse um escudo. Qualquer palavra é religião. Por exemplo, você entra numa fila para poder do emprego. Aí tem 10 pessoas ali, você começa a olhar para as pessoas e você mesmo se julga. Existe um problema da baixa autoestima nos homens, e eles não gostam muito de falar sobre isso. Mas ele já olha e começa a se julgar. Ele fala, não, eu acho que eu não vou conseguir passar. Não é que a sua palavra ela tem poder, mas acontece o seguinte, eu costumo dizer assim, você precisa acreditar em você. Mas você precisa trabalhar isso também, porque às vezes eu encontro pessoas que elas têm potencial, mas por causa de algumas coisas que elas passaram no passado, ou na infância e na adolescência, por quê? Na infância e adolescência, até ali os 12, 13 anos, são momentos que marcaram e marcam demais a nossa vida. E aquelas experiências emocionais ruins, nós vamos levar para a vida toda. Então, é como se fosse um gatilho. Se você se sentiu abandonado e rejeitado lá atrás, quando na sua vida adulta, qualquer coisa é como se fosse, aciona um gatilho de rejeição e abandono. Sandro, e você falou bastante sobre os traumas emocionais, eu notei aqui, abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça, né? São esses mesmo? Isso. Esqueci de algum? Não, é esse. Tô fazendo a liçãozinha de casa aqui, ó. E queria aproveitar isso que você falou agora sobre como que você pode dar uma dica para quem tá assistindo a gente em casa, que as pessoas possam identificar quais desses traumas mais dominam a vida da pessoa, né? Seja a vida, aí, é claro, a gente fica até mais fácil separar a vida pessoal e a vida profissional, né? Então, de repente, como que a gente consegue, de repente, ter um sinal, uma percepção de quais desses traumas que são os dominantes nas nossas vidas? A maioria das vezes, com os meus pacientes, o que eu identifico é os dois primeiros, que é o abandono e rejeição. Mas isso começou quando? Primeiro você precisa identificar quando foi que começou. E muitas vezes é difícil para você identificar, por quê? Vou te dar um exemplo. O intrauterino. De repente, uma das primeiras, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Uma das primeiras perguntas que eu faço para um paciente é o seguinte: quando a sua mãe estava grávida de você, ela quis essa gravidez? Aí a pessoa vai me responder sim ou não. E às vezes eu dou oportunidade para ela perguntar para a mãe. Por quê? Se sim, não é a gravidez da minha mãe foi planejada, beleza. Se não, o que acontece? Ela teve a mãe, né? Traumas emocionais. Por quê? Foi uma gravidez indesejada. Já tive paciente que a mãe tomou medicação para perder a criança e não conseguiu perder. Então a criança ela cresce com uma insegurança muito grande e não sabe nem por quê. Caramba. Vou te dar um exemplo. Uma das minhas pacientes falou para mim assim, eu perguntando para ela a respeito da gestação, se a mãe contou alguma coisa, ela falou assim, olha, a minha mãe me contou o seguinte, que quando ela estava grávida de mim, chegou no mês do meu nascimento, eu estava já na posição para encaixar e de repente eu sentei. E teve muito trabalho no parto. Mas isso é relevante? Eu falei para ela assim, o que acontece? Imagina que a mãe não queria, na verdade, a gravidez. Então, se a mãe estava sentindo isso, por que você ia nascer? Então era melhor você ficar ali ou morrer. Aí ela me olhou assim, espantada, mas é verdade. Por que ela iria nascer se ela já estava sendo rejeitada antes de nascer? Imagina como a vida dela seria depois que ela nascesse. Tanto que ela nasceu, passou por essa situação de rejeição e a autoestima dela, né, que em vez de ser alta, foi baixa, e ela enfrentou isso durante muito tempo. O que acontece? Uma das primeiras coisas que eu pergunto para a pessoa, e eu vou dar uma dica também, pergunta para sua mãe como foi a gravidez, se você foi desejado ou não. Porque de cada forma que você da gestação, indica alguma coisa. Então, se de repente não foi desejada, ou você é um filho, filha de substituição, o que é isso, filho de substituição? A mãe teve um aborto espontâneo, beleza? Mas depois ficou grávida, aí
É, você foi muito desejada, mas talvez o pai não queria. Então, assim, é um pouco mais complexo explicar isso, mas a pessoa pode identificar isso facilmente, né? Passando por esse tipo de situação. Então, ela tem que saber o que foi que aconteceu com ela. É complexo, Caraca. mas é interessante. Pegando o gancho aqui, Sandro, você falou que essa é uma das perguntas que você faz ali durante o seu atendimento. Você já chegou a identificar, assim, em algum momento desses atendimentos que você faz, que através dessa pergunta você conseguiu ali identificar que já libertou a pessoa, que já tenha ajudado muito ali, falar assim, nossa, ali já nessa primeira pergunta sobre a gestação, sobre o fato de a mãe ali ser uma gravidez indesejada e falar assim, poxa, ali eu acredito que eu já consegui resolver ou libertar ou ajudar de alguma forma? Já aconteceu. Porque o que acontece? A conversação é uma libertação. Tem coisa que a pessoa precisa contar. É um segredo, às vezes, que ela está guardando muito tempo. Assim, a partir do momento que ela fala o que está acontecendo, ela falou: olha, eu nunca me senti amada. Porque tem isso, a pessoa nunca se sentiu muito amado e não entende por quê. Inclusive, a sua posição, aí já pula para a parte da hierarquia, a sua posição como filho mais novo, filho mais velho ou filho do meio, o que isso significa? Filho mais velho, filho mais novo e o filho do meio. Pode ser entre 10 irmãos. Então, em cada parte da hierarquia que você ocupa, tem alguma coisa a ver. Vou falar somente do filho mais velho. O filho mais velho, ele tem não é a vocação, mas ele tem um sentimento de ocupar o lugar do pai. Por quê? Porque ele se sente o responsável pela família, pelos irmãos, né? Principalmente dependendo da época que ele nasceu, da idade dele. Só que é uma responsabilidade, muitas vezes, jogada sobre o filho mais velho, que não deveria. Mas tem a cultura. Então, o que acontece? Eu até faço uma brincadeira, quando eu estou dando palestra, eu pergunto pro pessoal assim: você é casado com a filha mais velha ou o filho mais velho? Igual eu sou casado com a filha mais velha. Aí o pessoal olha assim: mas só por quê? Eu falei assim: coitado de você. Por quê? A tendência da filha mais velha, é emocionalmente ocupar o lugar da mãe. E se você é um filho mais novo e é casado com essa filha mais velha, eu estou te dando um exemplo. O que acontece? Vocês são como. Aí fala, minha mulher é mandona. Não é que ela é É a mandona. disputa, né? Você entendeu o lugar que ela ocupa Sim. emocionalmente, mas assim, não é uma coisa, uma hierarquia que anota ali, olha, eu vou mandar e o que eu vou fazer, eu vou controlar. Não. É uma coisa aparentemente natural. Então, quando você reclama de alguma coisa, por isso que muitos falam assim, eu sou filho mais novo e tá tudo na mão da minha esposa. Porque o filho mais novo, ele tem um outro problema também com o filho mais novo. Já fica Eles... tudo pronto pra ele. Pegar de mão beijada ali, Então, você paparicado, ele né? tem dificuldade quando ele, por exemplo, sai de casa, ou ele casa, ele se torna independente, de seguir a vida. Por quê? Porque ele sempre foi cuidado e amparado pelos pais. Então, ele tem essa dificuldade. São coisas que precisam ser trabalhadas também. Ó, o que acontece? A partir do momento que você descobre qual é a sua vocação, quais são os seus traumas emocionais, porque muitas pessoas têm traumas. Tem outros que não têm. Traumas que possam mexer com ele, porque acontece assim, o que são traumas? São dores emocionais. Quando é que a pessoa descobre que ela foi, digamos, curada do trauma? Quando você lembra de algo e aquilo não te machuca. Tem pessoas que falam assim, eu falo sobre qualquer coisa, mas menos sobre isso. Porque quando ela fala sobre uma determinada situação, aquilo começa, ela chora, dói. Por quê? São traumas que não foram trabalhados, não foi curados. E elas precisam comentar sobre isso, elas precisam dialogar. Voltando parte do diálogo, o homem ele tem muita dificuldade de falar da sua vida, dos seus problemas, das suas decepções, dos seus sonhos. Por quê? Nós fomos treinados assim. Nós fomos treinados dessa forma. Se virar.
Hoje, né, é diferente, porque hoje você ampara o seu filho, você senta com ele, você direciona ele no que ele deve de fazer, como ele deve de viver, quais são as suas escolhas, né? Mas na minha época, por exemplo, não tinha isso, a gente tinha que se virar mesmo. Por isso que eu comecei a entrar nessa área e entender um pouco melhor, porque assim, você vai estudando e vai clinicando e você vai aprendendo também com outras pessoas. Sandrão, então, tem muita gente hoje que elas buscam autoconhecimento, só que quando a gente fala de além do autoconhecimento, também elas podem enfrentar situações de ter a resistência de buscar ajuda para procurar terapias, né? Que seria o caso, né? Para poder até se dialogar mais, falar mais com você, que é trabalhar com diálogo, para você ouvir mais também, né? Principalmente. Como que você consegue lidar, né? Para dar um conselho também para quem está assistindo a gente, para elas lidarem com esse sentimento de falar, não, puta, não vou procurar terapia, não. Vou só buscar aqui meus livros, fazer as minhas pesquisas, autoconhecimento, mas às vezes ela tem que dar um passo além disso, né? Então, como que você consegue, o recado que você dá para a pessoa que tem essa resistência aqui de procurar uma ajuda, um apoio, uma terapia ali? Problema cultural. O que nós aprendemos? Se vira. Mas, assim, graças a Deus, as mulheres, elas têm uma facilidade maior de buscar algumas situações. Tá passando por alguma coisa, ela já vai atrás. O homem é mais difícil, mas o que acontece? As pessoas têm uma resistência porque tem muitos que não acreditam. Mesmo que precisam, eles não acreditam. Mas o que eu falo para a pessoa, passa pelo menos uma vez como terapeuta. Pelo menos uma vez. Aí você vai entender como é que funciona a terapia. Muitas vezes, mas o que eu vou fazer? Por exemplo, tem pessoa que fala para mim assim, eu nunca passei, eu não sei nem como começar. Não. Então deixa que eu começo. Por exemplo, uma das primeiras perguntas que eu faço, vou te dar um spoiler de novo, é essa. Tá de graça. Aí, ó, tá de graça. Vou anotar. Cadê o caderninho aqui que eu vou... Tá com o iPad aí, ó. Então, vou anotar aqui. Uma das primeiras perguntas que eu faço é essa, a respeito da infância, da adolescência. Vou contar um caso de um paciente que, assim, mexeu comigo pela a dinâmica da coisa. E a palavra lixo é uma palavra que mexia muito com ele. Por quê? Ele falou para mim assim, olha, ele é gerente numa empresa e ele tem dificuldade de sentar com a gerência, com outras pessoas que têm um cargo igual dele. Igual dele, sempre igual. Igual ou maior. Ah, tá. Então ele senta ali para uma reunião na empresa, só que eles não dá 5 minutos ele sai, ele precisa varrer a fábrica, juntar o lixo. Aí ele falou assim, eu não sei porque eu sou assim. Aí eu falei, vamos lá. Onde começou? Na infância. O que acontece? Ele foi rejeitado pelo pai, quando ele era pequeno, tinha uns 2 anos, o pai tinha tacado fogo na casa com ele, e a mãe e os irmãos dentro, aí a mãe teve que fugir com ele, e ele passou muita necessidade, ele foi criado num lixão, então tudo que era do lixo, ele catava, comia e tal. Parece bobagem isso. Não, ele venceu na vida. Mas o que acontece? Ele saiu do lixo, mas o lixo não saiu dele. Então ele não se sentia, emocionalmente falando, viu, digno de estar com pessoas que eram maior do que ele. Por quê? Porque sempre as pessoas falavam isso para ele. Você veio do lixo e não vai sair do lixo. Então esse tipo de palavra, por causa da rejeição e do abandono, porque se fala uma palavra para você uma vez só, 2, e se falar 20 anos para você direto, desde a tua infância, adolescência, você vai sempre ouvindo esse tipo de palavra, e se você também tem a tendência, né, igual eu falei, tem pessoas que é melancólico, no caso dele é melancólico também, então ele absorve muito esse tipo de palavra. Na verdade, o ser humano, em geral, ele tem a tendência de absorver mais as coisas que são negativas do que positivas. Então ele queria entender só isso, viu? Ele falou assim, por que é que eu não consigo ficar com a chefia e eu sou um dos chefes? E às vezes isso também gerava até um bloqueio de crescimento de carreira nele, né? Isso.
bloqueio no crescimento, bloqueio no casamento, porque no casamento a esposa, às vezes, quando brigava com ele, chamava ele também de você não passa de um lixo. É. Você tá Ele entendendo como vai é se que retroalimentando é? ali dessas palavras, Gatilho, né? aí, Vira gatilho. gatilho, É como um ciclo vai vicioso. absorvendo energia e Aí eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, aí tá, e qual é a cura para isso então? Primeiro, você precisa reconhecer. Porque enquanto que não falam para você, parece bobagem, né? Mas enquanto que não falam para você o que está acontecendo, a pessoa deixa passar. Mas quando você começa a conhecer a verdade dos acontecimentos, você começa a refletir. Porque até então a pessoa não para refletir que isso é um problema desde a infância. 30 anos, não é um ano só. 30 anos só ouvindo esse tipo de coisa. Então, a partir daquele momento que ele passou pela psicoterapia comigo, passou algum tempo, ele começou a melhorar. Não é assim, ó, de um dia para o outro já melhorou, não. Né? Porque o que acontece com muitas pessoas? Ela pensa que ela vai fazer uma terapia, uma psicoterapia, e no outro dia ela já está bem. ou seja, 2 atendimentos ali, tá curado, tá Não. livre, já melhorou, recuperou. E é assim, é como se fosse uma pizza. É uma coisa de cada vez. Eu sempre pergunto, se você quer trabalhar o quê? Ah, eu quero trabalhar isso. Então, vamos trabalhar aquilo ali para depois passar para outro, para outro, para outro. Né? Enquanto que ela não estiver bem daquilo, aí não dá para passar para o outro. Porque a pessoa tem que melhorar uma coisa de cada vez. Mas a resistência que eu encontro é porque as pessoas não têm, assim, ideia de como é que funciona. Mas assim, eu sempre falo, passa pelo menos uma vez para você fazer uma avaliação. Você passou, falou, não, peraí, realmente isso faz sentido para mim. E nessa. É como você percebe, né? Na primeira sessão, segunda sessão, Na logo no primeira. início, quando as pessoas falam, por exemplo, assim, elas não. Você falou um ponto legal assim, poxa, não sei nem como começar. Fala, pô, não, deixa que eu começo, aí você tem as perguntas As chaves perguntas ali, né, chaves. de destravar, né? A pessoa. E como que você percebe ali que ela realmente ela destravou, começa a desenrolar? É quando ela começa a falar mais, ou quando ela começa a refletir mais? Que tipo de comportamento é mais natural? Quando ela começa a refletir. Porque a gente sempre perguntamos assim, isso faz sentido para você? A pessoa fala assim, caramba, mas eu nunca parei para pensar nisso. Falei, então, funciona dessa forma. Então, em outras palavras, nós fazemos as pessoas refletirem se aquilo é verdade, faz sentido ou não. Porque eu trabalho desse modo. Eu gosto de. Conversa, a gente vai conversando, não é só um falando. Um diálogo? É um diálogo. Eu pratico também o diálogo da mesa, da importância da mesa com os pacientes. Então, igual esse rapaz mesmo, ele falou assim: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso, que realmente eu passo por todas essas situações. Funciona assim. Perfeito, Oswaldo. Ô, Sandro, tem uma dúvida aqui também. Você fala muito de reconstruir também mesas quebradas, tanto familiar como empresarial, ali no trabalho, no dia a dia. O que significa reconstruir essa mesa aí emocional? Talvez você aprendeu de uma forma errada. Como assim aprendeu de forma errada? As pessoas nunca se preocuparam comigo. Meus familiares nunca me apoiaram em nada. Então, a tua mesa começou sendo formada daquela forma, daquele jeito. E a grande tendência é você passar isso adiante. O que acontece? Lembra que eu te falei que o trauma não te define? Mesmo que você tenha passado por traumas e traumas severos, como abuso emocional, abuso financeiro, abuso sexual. Eu tenho alguns pacientes que passaram por abusos sexuais e são os mais difíceis de serem trabalhados. Por quê? Porque a pessoa não quer, às vezes, falar sobre isso. A Mas no pessoa, final ela acaba falando. às vezes ela não quer expor, né? Ali acho que por algum outro motivo de bloqueio ou insegurança de compartilhar ali um trauma que ela tem ali para uma outra pessoa, por exemplo, um psicanalista, um profissional como você, e ela ir retendo essa informação e guardando ali, e de uma certa forma vai prejudicar ela também, né? Ela se sente assim, na verdade, né? E também a Provavelmente. questão de ouvir muito, ficar dando muita voz para a opinião dos outros também, né? Sim. Ela não ter, como você falou, um ponto bacana também sobre ela refletir.
E às vezes, minha opinião pessoal também, além de refletir, é também você começar a ouvir a tua opinião, a ouvir a tua voz, a colocar em prática, a não ficar só, de repente, você falou um exemplo muito bacana, esse que te marcou do rapaz que veio da situação do lixo, né? E as pessoas ficarem 20 anos martelando, falando, e aquilo fica ali martelando na Que ficou na cabeça. mente dele. Pô, fica na mente. Então, é que às vezes o comportamento, esse exemplo que você deu, é muito clássico que todos nós vivemos na nossa vida, que às vezes, de repente, é uma fase da vida, a gente fica ouvindo muito a opinião dos outros, aí tem que ter aquele destrave, aquela fase que, não, beleza, fala o que você quiser, mas assim, a decisão é minha, eu guio a minha vida, né? Como eu sou o comandante da minha vida, então eu tenho que dar as minhas decisões. Aí acho que, a partir desse momento, como que você consegue, a minha pergunta é, como que você também consegue dar um conselho para quem está em casa para conseguir chegar nesse estágio do destrave, né? Além de procurar ajuda, terapia, se ouvir mais, conversar com especialistas como vocês, mas como que ela pode ali ter, ser o Pegar a rédea responsável, ali, né, da vida dela, né? Vamos. Ó, vou falar a verdade pra você. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Difícil, cara. Você precisa de uma rede de apoio. Começando por onde? Família. Pela família. Tua esposa, seu esposo. Ó, uma coisa que acontece, eu tenho isso como prova da minha própria vida. Eu um dia cheguei para minha esposa e falei, o que você quer para sua vida profissional? Ela falou assim, eu gosto muito de uma área e tal, vou entrar na área da educação. Mas só que eu tenho muito tempo que eu não vou para a escola. Ela estava com 40 anos, se eu não me engano. Eu falei assim, é simples, é só começar. Eu vou apoiar você no que você necessitar, o que você precisar. E eu tive que abrir mão um pouquinho de algumas coisas minhas para que ela realizasse o sonho dela. Sim. Aí ela começou a realizar o sonho dela, aí eu parti para o meu. O que acontece? Tem um versículo bíblico que diz assim, Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Então, os dois têm que ter um acordo. Então, você, primeiramente, foque na sua família. Vê se está tudo bem com a tua esposa, teu esposo. Converse com ele, porque às vezes, é porque eu sempre ouço isso. Ele tem um trauma que ele não fala com ninguém, não quer falar, porque... Mas o que acontece? Às vezes, é o que você falou, a pessoa tem medo de se expor, acha que o terapeuta é um fofoqueiro que vai contar a vida. Nós não contamos nada. O que acontece é que nós ouvimos, damos a nossa opinião profissional e também, a maioria das pessoas ela precisa de uma coisa, acolhimento. Serem validadas. Quer ver um exemplo? Vou falar uma coisa boba, que é uma paciente também de 9 anos, é incrível, né, rapaz? Ela, a mãe dela ligou para mim, né, e eu atendi essa menina, ela estava chateada, desesperada, porque o cachorrinho dela tinha morrido. Aí todos falavam para ela, não, arruma outro, só que ela viu o cachorro sair, né, deixaram o portão aberto, o cachorro saiu e foi atropelado. Parece bobagem, mas e o trauma? Porque ela tinha um cachorro há 4 anos. Aí quando ela ligou para mim, eu falei, não, vamos conversar. Aí ficamos batendo papo e tal. Aí ela sentiu, ela foi acolhida. Parece uma coisa simples. Mas o que acontece? As pessoas precisam de acolhimento, ou seja, elas precisam de ser ouvidas e serem compreendidas. Tem pessoas que passou por situação de abuso e falou, olha, eu nunca falei isso para ninguém, mas hoje eu preciso me abrir. Aí fala a respeito do abuso que aconteceu e ela não conseguiu. Porque, assim, existe uma coisa que muitas vezes te atormenta e você não sabe o que é. Então, você precisa nomear isso para você entender o que está acontecendo com você. Precisa de ajuda? Procure a ajuda de um profissional. E sempre falam assim, olha, você não pode atender familiares. Eu sou contra. Eu acho que você tem que atender um familiar, porque você conhece a pessoa por fora, mas você não sabe o que a pessoa passa por dentro. Eu tenho familiar meu que é meu paciente. A minha esposa é minha paciente. Quando ela precisa de um aconselhamento, ela fala assim, olha, eu quero que você hoje entre no módulo profissional. Eu estou passando por essa situação. Aí sai ali o módulo esposo e entra o módulo profissional. Eu falei, vamos entender o que está passando aqui. Não é porque minha esposa que eu vou aliviar ou eu vou passar a mão por cima. Não. Eu falei, não, eu sou um profissional e eu preciso entregar o meu melhor. E graças a Deus, tá tudo bem. Esse exemplo que você também trouxe da garota, você falou com telefone por ela, é isso? Por telefone. Então isso é um ponto muito importante que eu queria trazer contigo também.
sobre... Você falou também lá no início sobre as pessoas, de repente, têm falta de tempo, tá na correria, às vezes não consegue dar atenção ali para sua vida pessoal ali, para sua família, etc. E quando a pessoa precisa buscar um apoio, quer buscar um ajuda de terapeuta, de repente um psicanalista, ele olha o seguinte, mas eu não tenho nem tempo para buscar. E, claro, tem que prioridades, né? Tem que parar, se você quer resolver sua vida, você tem que tomar uma decisão. Mas e o atendimento que não é presencial, como é o caso do telefone? É Online? eficaz o online? Como que você... Tem diferenças do online, do presencial ou não? O que você acha Olha, disso? eu preferia, Você trabalha? antigamente, eu preferia o presencial. Mas por causa da pandemia, eu tive que começar a aprender online. E outra, eu tenho paciente em Portugal, nos Estados Unidos, na Itália, né? E não tem como, né? Então, é assim, eu só atendo por agenda. Mas eu tenho uma flexibilidade porque, por exemplo, você está nos Estados Unidos, com 2 horas de diferença. Você, olha, eu trabalho até tal hora. Mas é interessante que lá nos Estados Unidos, eu atendo uma pessoa, ela está no carro. Ela para no estacionamento, né, eu tenho uma que trabalha na FedEx, e ela entra 9 horas. Então, acho que é 1 ou 2 horas de diferença daqui. Aí a gente combina o horário e eu atendo ela ali ela no veículo mesmo. O que acontece? Quando você quer resolver, você resolve, você arruma tempo. Sim. Porque muitas vezes você não tem tempo para nada. Aí adoece, fica 12 dias no leito do hospital e aí? Não arrumou tempo? Então, antes disso, você, conversando com o seu psicanalista ou seu psicólogo, você consegue agendar. E assim, a maioria das pessoas não gostam muito, mas a tecnologia está aí, né? Então, é online. Eu atendo online, presencial, muitas vezes, e em home care. Tem pessoas que falam assim para mim, olha, você pode me atender aqui na minha casa e tal, e dependendo da distância e tal. Eu falei, não, atendo sim, porque tem pessoa que não pode se locomover, então vamos até lá, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Que muitas vezes, ô Charles, a pessoa está passando por algo e é apenas uma crise de pânico Sim. ou uma situação que acionou algum gatilho, a gente conversa ali e fala, "Oh, não, isso não é uma crise, algo que, assim, que você precisa se preocupar muito." Mas a maioria das vezes, é o que eu falei, vem da infância para cá. São coisas que precisam serem trabalhadas e a vida segue. Caramba. Charles, que aula, né? Muito aprendizado aqui, muito insight. E eu sou meio que o carrasco aqui. Se fosse deixar, a gente ia ficar batendo papo Pô, tem aqui mais uma horas ainda, e cara. horas. Tem mais uma? Tem mais uma Aqui, ainda? tem mais uma perguntinha aqui, ó. Eu queria pegar agora num último. Posso para você aqui? Oh, claro, Opa, então, à ó, vontade. uma perguntinha aqui sobre. Você falou sobre o atendimento online, presencial, e tem um outro tabu, isso é um tabu. Tem pessoas que falam comigo e falam, não, se não é presencial, para mim não vale. E eu vejo o contrário, eu falei, pô, tem muita eficácia também no online. Como você bem disse, na época da pandemia, tivemos que muitos negócios, muitas profissões tiveram que se readequar, e isso trouxeram benefícios, né? Então a gente consegue adequar. Então isso você deixou claro para nós agora que é um tabu derrubado, que não, se for online, não for presencial, é possível ser ajudado, você tem que procurar apoio. A dúvida que eu tenho agora, a outra é a seguinte, é sobre o lado financeiro. Para as pessoas que pensam assim, não, isso é só para quem é rico, só para quem tem dinheiro, né, não é para mim. Como que você consegue também ajudar quem está assistindo a gente em casa para não ficar com essa mentalidade de, não, isso é só para quem tem dinheiro, não é para mim. Não. Mas é fora da minha realidade, né? Outros jargões aí que a gente escuta por aí. A pessoa pensa que é só para rico, mas não é, não. É assim, procura um profissional, a maioria tem uma tabela de preço, sim, mas eu faço assim, a pessoa passa comigo uma vez, para mim poder identificar se realmente a pessoa tem traumas que precisam, porque a maioria gosta de fazer um pacote. Beleza, Sim. eu não sou contra isso de jeito nenhum. Mas existem situações, eu estava falando agora há pouco com o rapaz do Uber, conversando com ele, existem situações o seguinte, que a pessoa não está passando por, não precisa de um acompanhamento, ela precisa de um aconselhamento. Sim. E isso, 2 sessões é o suficiente. Então, se eu faço com você, Charles, um pacote de 10 sessões, e se você precisa só de 2, o que eu vou fazer com as outras 8? É.
Você entendeu? Você acaba queimando até o seu próprio trabalho, né? Não, aí Prejudicando. já reclamaram comigo, falaram, você entrega tudo que... Não, eu não preciso enrolar ninguém. Eu preciso falar a verdade, porque eu gosto que o paciente ele sai dali pensando e fala, não, realmente eu passei por isso, eu preciso trabalhar essa área aqui da minha vida. A maioria fazem pacote, né, de 10, mas às vezes não precisam. Às vezes, né? Tem muitos que precisam de um ano inteiro. Eu tenho uma paciente que ela fazia terapia há 7 anos. 7 anos. E eu atendi ela 3 vezes. Só. Foi o suficiente. Caramba. 7 anos. Eu falei, não é muita coisa, não. Não, porque... Só parou pra pensar? Faz sentido pra você? Já quase uma 7 década. anos. Eu falei, tem casamento que não dura 7 anos. Mas o que acontece? Né? O seu durou mais de 30, hein? Tá? Já tá. E vai 34, pra meu, sempre, hein? vai longe. Então, o que acontece? Existem pessoas que precisam de um acompanhamento, existem outras pessoas que precisam de um tratamento, tem pessoa que precisa de um aconselhamento. Ah, você não está aí para isso. Não, estamos aqui para isso, sim. Nós somos profissionais, nós estudamos para isso, para poder te dar uma resposta que seja pelo menos viável, né? Porque não adianta nada você me perguntar alguma coisa, ficar olhando para sua cara, então, sabe? Aquela cara de ué? Não. Tá passando por isso? Não. Como esse rapaz falou, olha, a minha situação é essa. Eu entro na sala de reunião e não consigo ficar, me dá vontade de voltar pro chão da fábrica e varrer lá, e ele faz isso mesmo. E ele falou assim, eu queria saber por quê. Aí, né, numa sessão só, não dava, porque cada sessão demora em torno de 1 hora. A primeira, principalmente, 1 hora e 10, porque eu preciso entender o que está passando na vida do paciente. Uma espécie de uma anamnese ali, né? Isso, nós fazemos essa entrevista por causa disso. Às vezes é 30 minutos. O que nós vamos conversar em 30 minutos? Não consegue coletar informações Não, suficientes para você poder mapear ali e entender qual vai ser o tratamento que você vai aplicar com aquele paciente. São pouco tempo ali para você, né, levantar esse histórico, igual o Charles falou, fazer essa anamnese ali, identificar se esse paciente vai precisar realmente mesmo de um aconselhamento, se ele vai precisar de um atendimento mais prolongado ali, de mais sessões. Então, essa anamnese aí, a gente entende que ela é essencial aí no primeiro. É muito essencial. Então, a pessoa fala, não vou entregar tudo porque... Não, entrega tudo. Ah, mas e se ele não voltar? Não, aí eu sei que... foi o que eu falei logo no comecinho. Eu fiquei inspirado com esse médico lá de Mogi das Cruzes, cardiologista, que falou para mim, olhou para mim e falou, você está passando por isso, isso, isso. Passou a receita e falou assim, ó, toma isso aqui, esquece. E isso ficou na minha mente. Eu falei, eu quero ser um profissional assim, de sentar, conversar com o paciente e que ele saia dali satisfeito. Falar, não, realmente estou passando por isso, eu preciso. Não aquele que fica olhando para minha cara assim e não entendeu nada. E e sou, graças a Deus, esse tipo de profissional. Que a pessoa fala comigo e eu consigo interpretar o que está acontecendo, se é ou se não é. Às vezes não é. Às vezes não é trauma, às vezes não é problema, não, é só um aconselhamento. Sim. E agora, as pessoas também têm resistência, muitas vezes, ao online por causa disso, porque ela acha que não é a mesma coisa. Não, não é porque é disso, só que a gente faz a pessoa se sentir bem à vontade. Então, ela vai se abrindo, vai se sentindo tranquila, né? E tem coisa que tem que ser online mesmo, fazer o quê? Poxa, que aula, que Vai marcar sua sessão, Oswaldo? Valeu. Eu tenho que marcar uma sessão aí, depois isso você aí, eu passa a também. disponibilidade aí, a agenda aí, quero... Sandra Vorenga, 29. É isso aí, ó. Quero bater um papo contigo aí, você poder ajudar eu também, que eu acredito que você vai conseguir, de alguma forma. Arruma um cliente, hein? Ah, já manda arrumou um comissão. cliente aí, ó. Depois aí, Não, mas, ó, dá um descontinho também, né? Eu dou um Dá desconto. aquele desconto. Cupom PowerUp. Cupom Cupom? aí, ó. Cupom Black desconto, Friday, né? Ó, Black Friday. É hoje. Se for hoje, é Black Friday. Tá vendo? Tem que Eu fechar hoje, já saí daqui, já vou fechar, ó. Já quero a agenda aí, a data aí pra mim já marcar um atendimento aí. Tá Ô, certo. Sandro, foi uma honra aqui receber você. A gente tá caminhando pro final do nosso episódio aqui. Mas já, rapaz. Já Passa rápido, passa falando rápido. de você. Nem senti, gente- não falei nada. Se deixar aqui, a gente fica dia, Parabéns tarde, pelo trabalho, noite. cara. Obrigado. Parabéns, mesmo. Parabenizar também você pelo trabalho aí, pelo atendimento, em ajudar as pessoas aí a quebrar esses traumas, né? Serem pessoas melhores, né? E contribuir com seres humanos aí. E vou deixar esse espaço aqui agora, final. Se você quiser deixar um recado
para familiares, para amigos, deixar também mais uma vez suas redes sociais aí, fique à vontade. O espaço é seu. Naquela câmera lá, ó. Naquela câmera, certo? Como eu disse, a maioria das pessoas tem dificuldade de procurar ajuda e muitas vezes só procuram ajuda quando está na beira do precipício ou cai no precipício. Então, procure uma ajuda profissional. Não deixa nenhuma situação se agravar. Se você, logo no começo, percebeu que as coisas estão ruins, procure uma ajuda profissional. Não é caro e a conversação ajuda bastante. Minha rede social, Sandro Alvarenga 29, e o meu telefone... Cadê? Meu telefone tá aqui não, Vamos deixar aqui anotado aqui para você aqui, ó. Deixa meu telefone anotado aqui. Pode Aí, compartilhar aqui? A gente coloca pra você no vídeo. pode compartilhar. Boa. E só ligarem para mim, a gente marca um horário. Eu atendo de segunda a sábado, a partir das 9 horas da manhã. À noite também eu atendo. Madrugada? Né? Madrugada, dependendo do fuso horário. No Japão? Por exemplo, na Itália é 6 horas de diferença. Então, eu atendo pessoas lá na Itália também. Ok? Não, obrigado, ó. Aqui faltou o baralho do Power Up, então fica registrado aqui. Vamos entregar um baralho especial pra você aí, pra você se divertir. Um baralhinho lá, marca registrada do programa. Ótimo. Aí faltou aqui, Oswaldo. Faltou o baralho, Oswaldo. Baralho, Charles. Poxa. Então, ó, tá registrado aqui, hein, ó, Sandrão. Vamos entregar um baralho pra você e vou pedir pra equipe mandar pra você. Ok. E, cara, satisfação, viu? Obrigado. Muito obrigado mesmo, hein? A honra foi toda minha. Uma honra aqui. Muito aprendizado, muito insight. E Charles? Ó, você que ficou até aqui conosco, não se esqueça, compartilhe esse episódio, mande pra todos os grupos, inscreva-se no canal. Voadora no like, Voadora no like, porque Power Up Times Money. Oh, yeah! Até o próximo episódio, hein? Aê!